Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai seguir o rastro do dinheiro público. O que acontece desde o momento em que o governo decide gastar R$ 1 a mais até a hora em que esse gasto precisa ser, justificado e fiscalizado. Para entender essa jornada, vamos analisar um material bem completo que passa por economia, por impostos, contabilidade e gestão pública, extraindo o que realmente importa de cada um desses mundos. A nossa jornada começa pelo básico, né? O dinheiro em si. Vamos olhar o tópico 1, economia e finanças públicas, macroeconomia, moeda, conceitos e funções, base monetária e multiplicador monetário. Para começar, o que define a moeda? Não é só o papel, certo? Exato. Pensa na moeda como um grande acordo social, sabe? É aquele ativo que todo mundo concorda em aceitar. E ela tem 3 funções essenciais. Serve como meio de troca, pra gente não precisar, trocar uma galinha por um corte de cabelo. Claro. Funciona como unidade de conta, que é um jeito de medir e comparar o valor das coisas. E, claro, é uma reserva de valor, uma forma de guardar riqueza para o futuro. Certo. E quem controla a fabricação desse dinheiro original? É aí que entra o Banco Central, não é? Precisamente. Isso nos leva a 2 conceitos cruciais. O primeiro é a base monetária, ou BM. BM. Pensa nela como o dinheiro puro, assim, de altíssima potência, que é criado pelo Banco Central. É a soma do papel moeda que ele emite com o dinheiro que os bancos comerciais são obrigados a deixar guardado lá, as chamadas reservas bancárias. E o segundo conceito? É o que a gente realmente usa no dia a dia. Os meios de pagamento, o M1. É a soma do dinheiro que está no nosso bolso, mais o saldo da nossa conta corrente. Ah, o dinheiro com liquidez total. Isso, pronto para virar um cafezinho a qualquer momento. Ok. Então temos o dinheiro puro do Banco Central, a base monetária, e o dinheiro que circula na economia, o M1. Mas o volume de M1 é muito maior que o de BM. Como essa mágica acontece? Aí está o pulo do gato, o multiplicador monetário. Ele é a grande alavanca do sistema bancário. A alavanca? Exato. Quando você deposita R$ 100 no banco, ele não guarda tudo no cofre. Ele guarda uma parte como reserva obrigatória e empresta aos outros, digamos, R$ 80. E quem pegou empréstimo gasta esse dinheiro. E esse dinheiro vai parar em outro banco que guarda uma parte e empresta o resto. Cada depósito gera novos empréstimos que viram novos depósitos. É um ciclo. Então o poder do Banco Central é muito maior do que parece. Uma pequena injeção de dinheiro na base pode, na prática, se transformar uma onda de crédito na economia. É uma alavanca poderosa mesmo. Exatamente. A relação entre o M1 e a base monetária mostra o tamanho dessa alavanca. Ao controlar a base, o Banco Central acaba influenciando a quantidade total de dinheiro na economia. Entendi. Mas o governo não é só um central. O governo também gasta, e muito. Como esses gastos entram na equação? Isso nos conecta com o próximo ponto do nosso material. O efeito crowding out e a política fiscal. O nome é chique, né? Mas a ideia é simples. O mercado de crédito é como um bolo de tamanho limitado. Ok, um bolo. Quando o governo decide gastar mais do que arrecada, ele precisa pegar dinheiro emprestado. E para isso, ele vende títulos da dívida pública, competindo com todo mundo que quer crédito. Empresas, pessoas físicas. E como o governo é um tomador de empréstimos gigante e muito seguro, ele acaba puxando o preço do dinheiro para cima, ou seja, a taxa de juros. Isso. E com juros mais altos, aquela empresa que planejava construir uma nova fábrica talvez pense 2 vezes. O custo do empréstimo ficou caro demais, sabe? Na prática, o governo, ao pegar uma fatia maior do bolo de crédito, acaba expulsando Ou desestimulando o investimento privado. Esse é o efeito crowding out, ou o efeito deslocamento. Então, para a gente resumir este primeiro bloco, o Banco Central tem uma alavanca poderosa para expandir ou contrair a oferta de moeda. Mas as decisões de gasto do governo podem criar um efeito contrário, tornando o crédito mais caro e potencialmente sufocando o investimento privado. As 2 coisas estão totalmente interligadas. Perfeito. Ok, agora que entendemos como o dinheiro é criado e circula, vamos ver como o governo tenta pegar uma parte dele de volta, através dos impostos. Começamos com um tópico 2, legislação tributária.
legislação distrital relacionada. Temos aqui alguns exemplos bem práticos de gestão de impostos. O primeiro é a Lei Distrital número 6.480. Ela criou um programa de regularização, um refis. Basicamente, é o governo dizendo: olha, você que está me devendo, vamos negociar, te dou um desconto e deixo você parcelar a dívida. E o efeito prático disso? A consequência jurídica é a suspensão da exigibilidade do crédito, ou seja, o governo não pode te executar enquanto você estiver pagando as parcelas direitinho. É uma forma de tentar recuperar um dinheiro que talvez já estivesse considerado perdido. Exato. Já os outros dois exemplos, os decretos 38.254 e 38.307, mostram outra faceta, a famosa guerra fiscal. Guerra fiscal. O Distrito Federal, por meio desses decretos, basicamente copiou benefícios fiscais que outros estados estavam dando. É uma espécie de leilão de incentivos, sabe? Onde cada estado tenta ser mais atraente que o vizinho para levar as empresas para o seu território. Fascinante. Então, de um lado o governo tenta recuperar dívidas antigas e do outro abre mão de receita futura para atrair investimentos. Mas além desses programas, a lei tributária tem mecanismos bem sofisticados para garantir a arrecadação. E um dos mais curiosos é o próximo ponto: a substituição tributária, prevista no artigo 128 do Código Tributário Nacional. A ideia aqui é simplificar a fiscalização. Em vez de cobrar o imposto de milhares de varejistas, por exemplo, a lei escolhe um ponto da cadeia produtiva. Geralmente o começo dela. Isso, geralmente o fabricante ou o importador, e o nomeia substituto tributário. Ele fica responsável por recolher não só o imposto da sua própria operação, mas também o imposto das operações futuras. Peraí. Então, na chamada substituição para frente, a refinaria de petróleo, por exemplo, paga um imposto sobre a venda da gasolina lá no posto, uma venda que nem aconteceu ainda. Como eles adivinham o preço final? Eles não adivinham, eles usam uma base de cálculo presumida, uma estimativa. É um mecanismo que gera muita discussão, mas que a lei autoriza. Vamos ver exatamente o que diz o Código. O artigo 128 do Código Tributário Nacional estabelece o seguinte: artigo 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Entendi a lógica, mas parece complexo. E se a estimativa estiver errada? Se o posto vender a gasolina por um preço menor do que o presumido pela refinaria, o posto pagou imposto a mais. Ele pode pedir esse dinheiro de volta? Ótima pergunta. Por muito tempo, a resposta foi não. Mas o Supremo Tribunal Federal reviu essa posição e decidiu que sim, o contribuinte tem direito à restituição do valor pago a mais. Isso trouxe muito mais justiça ao sistema, né? Sem dúvida. E além da substituição para frente, existe também a para trás, ou regressiva. Nela, a indústria que compra sucata, por exemplo, recolhe o imposto que deveria ter sido pago pelos catadores lá no início da cadeia. Ok. A substituição tributária é uma forma inteligente de garantir a arrecadação. Mas ela não é mágica. E se, no fim das contas, a empresa não pagar e simplesmente desaparecer? O governo pode cobrar essa dívida para sempre? Acontece que não. E aí entra um conceito fundamental para a segurança jurídica, nosso próximo tópico de aprofundamento em direito tributário: a extinção do crédito tributário pela prescrição, especificamente a prescrição intercorrente. O nome é complicado, mas a ideia é de que a dívida tem um prazo de validade. Exatamente isso. Quando o governo entra com uma execução fiscal e não encontra nem o devedor nem bens para penhorar, o processo não pode ficar aberto para sempre, sabe? A lei cria um cronômetro. E como ele funciona? Primeiro, o processo é suspenso por 1 ano. Se nada acontecer, ele é arquivado. A partir desse arquivamento, começa a contar um prazo de 5 anos. Se nesses 5 anos a Fazenda Pública continuar inerte, o juiz pode, de ofício, declarar a dívida prescrita. A dívida morre. E onde está a regra desse jogo? Está na Lei de Execuções Fiscais.
O artigo 40 diz: Artigo 40. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Certo. Suspende. Aí o parágrafo 1º continua. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. E o arquivamento dispara o prazo de 5 anos. Exato, e o parágrafo 4º conclui. Parágrafo 4º, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Resumindo o bloco, a legislação tributária é um campo de batalha. De um lado, o Estado com ferramentas poderosas para arrecadar, como o refis e a substituição tributária. Do outro, limites para proteger o contribuinte e a eficiência do sistema, como a prescrição. Perfeito. Do campo de batalha dos impostos, vamos para a sala de registros, a contabilidade. Como o setor público anota em seus livros as incertezas do futuro e coisas que a gente nem consegue tocar. Vamos para o tópico 3, contabilidade pública. Mensuração de passivos. Provisões e passivos contingentes. Qual a diferença entre esses dois? A palavra-chave é probabilidade. Ambos se referem a obrigações futuras com valor ou prazo incerto, como uma ação judicial contra o governo. Se a chance de o governo perder a causa e ter que pagar for provável e for possível estimar o valor, a contabilidade registra uma provisão. Ela aparece no balanço como uma dívida. E se a chance de perder for só possível, mas não provável? Aí vira um passivo contingente. Ele não entra no balanço, não afeta o resultado. Ele é apenas informado lá no rodapé, nas notas explicativas. É como se o contador dissesse: olha, fiquem de olho nisso aqui, pode virar um problema, mas por enquanto é só uma possibilidade. Entendi. Então a decisão de registrar ou não depende muito do grau de preocupação dos contadores e advogados. Mas e o contrário? E se for o governo que tem chance de receber um dinheiro numa ação que ele está movendo? Isso nos leva ao próximo ponto: passivos contingentes e ativos contingentes. Aqui a lógica se inverte de um jeito muito interessante, por causa do princípio da prudência. Um ativo contingente é um direito possível de receber um recurso, mas ele não é reconhecido no balanço. Ué, por que não? Se uma dívida provável é registrada, por que um ganho provável não é? Exatamente por prudência ou conservadorismo, a contabilidade é mais pessimista por natureza. Para registrar uma despesa ou dívida, a provisão, basta que ela seja provável. Para registrar uma receita ou um ativo, o ganho tem que ser praticamente certo. Ah, entendi. Só quando a entrada de recurso se torna provável é que o ativo contingente é divulgado em notas explicativas. A regra é: não cante vitória antes da hora, para não inflar os resultados com expectativas. Isso faz muito sentido. Agora, e os ativos que não têm forma física? Uma marca, uma patente, a reputação. Estamos no tópico de aprofundamento, ativo intangível, o conceito de goodwill. Um ativo intangível é exatamente isso. Um ativo valioso, identificável, mas sem corpo físico. O goodwill, ou fundo de comércio, é um tipo especial de intangível. Pense no valor da fama de uma empresa, como a reputação da Coca-Cola. Ok. Quando a Pepsi compra uma empresa menor de refrigerantes, ela paga não só pelas fábricas e caminhões, mas também pela marca, pela clientela. Esse valor a mais é o goodwill. E como isso se aplica ao governo? É simples, não se aplica. As normas de contabilidade pública são categóricas. Goodwill não é reconhecido. Não é? Por quê? O motivo é que o goodwill surge de uma combinação de negócios, a compra de uma empresa pela outra. No setor público, isso não acontece. O Ministério da Fazenda não vai comprar o Ministério da Saúde. Faz sentido. Então, é crucial não confundir o goodwill que não existe na contabilidade pública com outros intangíveis, como softwares ou patentes, que são normalmente registrados. Então, para fechar o bloco,
A contabilidade pública usa a prudência como guia, especialmente ao lidar com incertezas. Ela registra o que é provável como dívida, mas só reconhece ganhos quando são certos, e tem regras claras para o que pode ou não ser considerado um ativo, como no caso do goodwill. Exatamente. Chegamos ao final da nossa jornada. Vimos como o dinheiro é criado, taxado e contabilizado. Agora, quem gerencia tudo isso? E quais são as regras desse jogo? É o que vamos ver no tópico 4, administração pública. Governabilidade, governança, accountability e compliance. São 4 palavras que estão em toda parte. Vamos descomplicar. Vamos usar uma analogia de dirigir um carro. Governabilidade é ter a legitimidade para dirigir. É ter a chave do carro e o apoio dos passageiros. É a capacidade política de governar. E a governança? Governança é a habilidade de dirigir bem. Usar os instrumentos do painel, seguir o mapa, ser eficiente. É a capacidade técnica de gestão. E as outras 2? Accountability é a obrigação de mostrar seu histórico de motorista, de prestar contas sobre o trajeto, a velocidade, o consumo de combustível. É a responsabilização. Certo. E compliance é seguir as leis de trânsito. É estar em conformidade com as regras. Excelente analogia. E fica claro que uma coisa não funciona sem a outra. Não adianta ter a chave do carro se você não sabe dirigir ou se dirige de forma imprudente sem prestar contas a ninguém. Perfeito, elas formam um sistema. Vamos focar um pouco mais no compliance, que ganhou muita força recentemente. O material nos leva para a Lei Anticorrupção, Lei número 12846. O que ela trouxe de tão novo? Os donos ou diretores agiram com culpa ou dolo. Era muito difícil. E agora? Agora a empresa responde pelo ato de corrupção de qualquer funcionário, independentemente da culpa da alta gestão. Se o ato aconteceu em benefício da empresa, ela é responsável. E as multas são pesadíssimas, podem chegar a 20% do faturamento bruto. Mas qual a conexão com o compliance? A lei criou um incentivo econômico para a ética. Se a empresa for pega, mas conseguir provar que tinha um programa de compliance ou de integridade sério e efetivo, isso funciona como um atenuante. A multa pode ser reduzida drasticamente. Então não basta ter um código de ética na gaveta. A empresa ganha um desconto na punição se provar que realmente tentou evitar o problema. Exato. A lei estimulou as empresas a se autorregularem, a criarem mecanismos para prevenir, detectar e remediar atos de corrupção. Essa obrigação de seguir regras e justificar as ações nos leva ao nosso último ponto, um princípio fundamental do direito administrativo: atos administrativos. A teoria dos motivos determinantes. O que é isso? É uma das ferramentas mais poderosas de controle sobre o poder público. Todo ato administrativo, toda decisão de um gestor precisa ter um motivo, que é a situação de fato e de direito que justifica aquele ato. É o porquê da decisão. E a teoria diz o quê? Ela diz que a validade do ato depende da verdade do motivo. Se o gestor exonera um servidor alegando corte de custos, mas depois contrata outro para o mesmo lugar com salário maior, o motivo declarado era falso. E aí? A teoria dos motivos determinantes diz que se o motivo é inexistente ou falso, o ato é nulo. Isso vale mesmo para os atos em que o gestor tem liberdade de escolha, os atos discricionários. Sim, e aí que está a força da teoria. Mesmo quando o gestor tem liberdade para decidir, ele não tem liberdade para mentir sobre o porquê decidiu. Ele não pode inventar um motivo. Ele está vinculado aos motivos que ele mesmo declarou. É um instrumento de accountability, então. Potencíssimo. Permite que o cidadão e o poder judiciário controlem a real intenção por trás das decisões públicas. Resumindo o bloco final, uma administração pública de qualidade precisa da legitimidade para agir, governabilidade, das ferramentas para gerir bem, governança, e de mecanismos fortes que garantam a prestação de contas, accountability e o respeito às regras, compliance. E a teoria dos motivos determinantes é a prova de que, no serviço público, a justificativa por trás de um ato é tão importante quanto o ato em si. É isso mesmo. E assim fechamos o ciclo. Seguimos o rastro do dinheiro desde sua criação abstrata no Banco Central, passando pela complexa teia de impostos,
pelos registros cuidadosos na contabilidade até chegar às mãos dos gestores públicos e às regras que controlam suas decisões. A grande lição é a interconexão. Uma decisão de política fiscal afeta a taxa de juros para todos. A complexidade dos impostos exige mecanismos como a substituição tributária, que, por sua vez, precisam de válvulas de escape como a prescrição. E a contabilidade tenta traduzir tudo isso. Com prudência. E no fim do dia, a governança e o direito administrativo tentam amarrar tudo isso, garantindo que o imenso poder do Estado seja exercido de forma responsável e controlada. Fica aqui uma reflexão final. Num mundo com recursos públicos cada vez mais escassos e uma cobrança por integridade cada vez maior, como podemos usar ferramentas como a teoria dos motivos determinantes e os programas de compliance, não apenas para punir os erros, mas como instrumentos do dia a dia para construir uma relação de confiança mais forte e transparente entre o Estado e cada um de nós?